Antes de começar essa nossa aula, vamos mais uma vez pedir intercessão a Nossa Senhora Auxiliadora, Madre Nazaré, para elas possam guiar em toda a nossa aula, dando-nos sabedoria neste dia. Amém? Para a gente poder acordar um pouquinho nesse clima maravilhoso que o beijo nos traz. Vamos dançar mais um pouquinho para fechar a nossa semana. Sexta-feira batendo na porta aí, iniciozinho de final de semana, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos lá? E é nesse clima agradável de músicas juninas que nós vamos pegar o nosso roteiro para saber o que a aula de matemática de hoje nos espera. Vamos lá? Cada um aí pegando o seu roteiro. Beleza, roteiro na mão. Hoje a aula de matemática, nessa sexta-feira maravilhosa, ela traz com o intuito a aprendizagem de compreender a ideia de área, calcular a área de figuras planas, reconhecer que figuras com formatos diferentes podem ter a mesma área e reconhecer a diferença entre o cálculo de área e o de perímetro. A nossa aula de hoje, ela vai das páginas 82 a 87, a professora colocou aqui capítulo 3, tá? Mas eu peço desculpa porque aqui era para estar capítulo 4, beleza? Nessa aula, como sempre, eu trago sugestões de links, explicando melhor e aprofundando esse assunto. Eu espero que antes de realizar as atividades, que os senhores possam assistir a esses vídeos para ter um melhor entendimento do assunto. O primeiro, ele traz o aprofundamento sobre a área e perímetro. O nosso livro traz sugestão de um outro livro, que é A Princesa Está Chegando, tá? Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, ele é muito bom. Ele traz um outro link falando sobre área e perímetro do jeito mais fácil da galáxia. E ele traz outro link com um vídeo falando sobre as figuras planas e os polígonos, tá bom? Nessa semana a gente não tem atividade complementar aqui, porque matemática está fazendo um leque de atividade interdisciplinar junto com geografia, tá? Aonde lá em geografia ele está trabalhando um pouco de porcentagem, que a professora vai explicar lá no final um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então vamos lá ao nosso livro. Peguem o livro de vocês aí. No nosso livro, nessa página 82, onde começa a aula de hoje, ele traz a ideia de área, né? Então, o nosso livro, nessa página, ele vem enfatizando que área e perímetro serão trabalhados em malhas quadriculadas e triangulares, tá bom? E que nós vamos ver esse assunto aqui de uma maneira bem superficial, tá? Não se preocupe, porque área e perímetro é só uma visualização no quarto ano, porque no quinto ano mesmo é que vocês vão trabalhar a fundo esse conteúdo, tá bom? Trabalhar com mais intensividade. Nessa primeira atividade é proposta um desenvolvimento da ideia de área em malhas quadriculares, tá? Usando unidades de medida não padronizadas. E para isso, nessa atividade, a formação de imagens digitais por meio de pixels, tá? Que nós vamos verificar agora. Então, aqui nessa primeira parte, ele traz no farol a leitura de um pequeno texto. Ele fala que as imagens digitais que aparecem em computadores, televisores, smartphones, máquinas fotográficas digitais e videogames são formadas por um conjunto de milhares de pixels.
Nas artes digitais, o pixel é o menor ponto de uma imagem. Isso significa que ao dar o zoom, ou seja, ampliar uma imagem, nós vemos todos os mínimos detalhes em pixels, tá? E aqui você pode notar que ele tem uma cor que corresponde a uma determinada parte da imagem. Nessa imagem aqui, que é de um pequeno smile, ela é formada por pixels, observem aqui. Depois, ele mostra como é composto cada cor dentro desse pixel, né? Veja aqui o verde, o amarelo, o preto, cinza mais escuro, cinza claro e o branco. E aqui ele diz que quanto mais pixels, melhor é a resolução de uma imagem. Aqui abaixo ele traz o desenho de uma malha quadriculada, considerando que cada quadradinho seja um pixel, e ele diz que não é necessário usar todos os quadradinhos. Ele traz como exemplo aqui pra gente 23, 23 e 10 e 10. Então ele fala que a quantidade de quadradinhos que você utilizou para criar sua figura, ela representa a medida de superfície, ou seja, a área de uma figura. A questão número 2, ele pede que você use o quadradinho como uma unidade de medida de área, que o nosso livro, ele aperfeiçoa as siglas UA, significando unidade de medida de área, e ele pede que você conte quantos quadradinhos coloridos compõem cada figura. Então, você vai contar a quantidade de quadradinhos e a área dessa figura. A mesma coisa na outra imagem. A questão número 3, em cada quadrado da malha a seguir, cabem 2 triângulos. Ele dá um exemplo aqui e ele diz que usando o triângulo como unidade de medida de área, você observe e responda as perguntas a seguir, que vão de A até D, tá bom? A quarta questão, ele diz que usando o quadrado como unidade de medida de área, você deve escrever a área de cada uma dessas figuras, que vão de figura 1 até figura 5, e depois irão interpretar respondendo as questões que vão de A a C, tá bom? Nessa página 83, o livro traz como objetivo da questão número 2, explorar a área de superfície das figuras, tá bom? Usando o quadradinho como unidade de medida. Na questão número 3, ele utiliza o quadrado e o triângulo, que são formados por 2 partes iguais da decomposição do quadrado. E, desse modo, o quadrado que forma a figura serão contadas das 2 unidades do triângulo. A intenção é que vocês possam perceber a relação entre as áreas usando as unidades de medidas diferentes, tá? A questão número 4, que eu acabei de mostrar para vocês, ela quer que vocês percebam que figuras com formatos diferentes podem ou não ter uma mesma área, tá? É a intenção dessa atividade aqui. Seguindo na página 84, ele pede que você destaque os triângulos da página 303 do material de apoio, que você considere que o quadrado é a unidade de medida da área, e a letra A pede que com 2 triângulos construa um quadrado e cole no espaço a seguir. Depois você vai ter que observar e identificar a área do triângulo e a área do quadrado, tá bom? A letra B pede que você avalie a relação que você observou entre a área do triângulo e do quadrado. E o registro de viagem traz aqui no cantinho, frisando pra gente que a medida de comprimento do contorno de uma área de uma figura plana é chamada de perímetro. A atividade pede que, considerando que cada quadrado tem os lados medindo 1 centímetro, que você calcule o perímetro da figura formada por eles aqui, tá bom? E aí vamos colocar o resultado bem aqui. Na página 84, prestem bastante atenção na hora de tirar o material de apoio e fazer a colagem, para que vocês não façam errado, tá bom? A próxima página, que é a página 85, ele traz um enunciado de um texto falando sobre as construções sustentáveis, que também é uma forma de ajudar a natureza. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? Hoje, sexta-feira, é o Dia do Meio Ambiente. E aí ele diz que a tendência mundial e que vem ganhando força no Brasil é esse tipo de edificações, né? Casas, prédios, fábricas, entre outros. E aí esse tipo de projeto
ela visa a diminuição dos impactos negativos ao meio ambiente. Olha que coisa boa que a aula de matemática hoje vem trazendo, fazendo esse leque com a aula de ciências, né? Chamando a nossa atenção para isso. E ele diz ainda que reutilizando materiais e reduzindo a produção de resíduos, o consumo de energia elétrica e de água, nós vamos estar ajudando o planeta de certa forma, né? E aí ele traz um probleminha aqui para ser interpretado sobre o estádio da Copa do Mundo de 2014, né? E ele pede na letra A, enfatiza que há 88 painéis solares na cobertura do Mineirão, e ele pede que você avalie, de acordo com a composição de 15 placas solares de comprimento por 4 placas de largura, que você diga quantas placas solares há no total do estádio, né? Aqui ele traz até uma colinha aqui de exemplo, ó, de cálculo de perímetro para você de área. Olha lá. A letra B é parecido, só que ele traz outro formato, que é o campo de futebol do estádio, né? Você vai ter que ler, interpretar e tentar responder essas questões que estão aqui. O nosso livro, na página 85, essa atividade pede que você perceba que para calcular o contorno de uma figura bidimensional, nós utilizamos a medida do lado da figura. Olha aqui. Nós usamos a medida do lado da figura, que é adotada como uma medida de comprimento, né? Que nós já estudamos sobre o metro e centímetros, né? As medidas de comprimento. E aí, nesse caso, o lado do quadrado e do triângulo, ok? Vocês vão ter que calcular. A atividade 2, ela também trabalha a ideia de perímetro para diferenciá-la da ideia de área, que, como eu falei, são coisas totalmente diferentes. A página 86, ela vem dando continuidade nas atividades, traz como atividade 3 que vocês, considerando o lado do quadrado da unidade de comprimento e o quadrado da unidade de medida de área, complete as informações das figuras que vão da figura 1 à figura 4, respondendo aqui quais são os perímetros e a área de cada imagem, tá bom? A questão 4, ele traz um pequeno problema e pede que você calcule a medida do contorno desse quadrado da Mona Lisa, pintado pelo Leonardo da Vinci, né? A letra B também está pedindo o cálculo de quantos quadrados haveria na superfície do quadro. E o quinto pede qual é o perímetro de um quadrado com 12 metros de lado, ok? Nessa questão da página 86, ele pede, diante das atividades 3 e 4, que você individualmente circule pelo ambiente, pode ser o seu quarto, pode ser a sala da sua casa, e que você observe as possíveis dificuldades de encontrar a área e o perímetro desse ambiente onde você vai estar. Será que você vai conseguir, de uma maneira rápida, achar a área e o perímetro do espaço em que você está? Tentem fazer esse teste, tá? E a parte da âncora, ele traz para vocês uma forma de recapitulação do conteúdo de área e perímetro para que vocês compreendam melhor respondendo essa problemática aqui que foi criada na página 87, que é até onde vai a aula de hoje, certo? Lembrando também que com essa página 87 a gente fecha o conteúdo do capítulo 4 do nosso livro. Para enfatizar melhor esse assunto de área e perímetro, eu trouxe uns slides que eu vou estar mostrando a vocês agora, trazendo de uma forma mais sucinta o assunto de área e perímetro. Vamos lá ver? Beleza. Então aqui no slide, ele traz pra gente, no segundo slide, exemplos. Como você faria para calcular as dimensões de um terreno, o custo para pintar uma parede? Como você faria para verificar um espaço antes de inserir os objetos nas dependências dessa área, né? Por exemplo, para colocar gramado num estádio, nós precisamos conhecer a sua área. Se nós quisermos cercar com algum tipo de rede de proteção,
nós precisamos conhecer o perímetro. Como exemplo ainda também, ele diz, para saber se esta televisão vai caber na estante da sua sala, você precisa conhecer a área da televisão e a área da estante, para que os cálculos não saiam errados e de repente a televisão não caiba na estante que você quer colocá-la. Se você quiser, por exemplo, forrar essa mesa, você precisa conhecer a área da mesa. Por exemplo, a quantidade de madeira para construir a casa de um cachorro, né? Nós precisamos saber a área dessa superfície. E assim ele traz outros exemplos. E ele traz aqui como primeiro modelo de figuras geométricas planas o retângulo, e ele diz que a área do retângulo é o produto da medida de sua base pela medida de sua altura. E o perímetro é dado pela soma da medida dos lados. Então, olha lá, perímetro nada mais é do que a soma da medida dos lados de uma figura. Então, o slide traz como letras representativas aqui o B, né, que ele chama de base, e o H representa a altura. Ele diz que a área é igual a base vezes a altura, ok? Logo, o perímetro é quem? Base mais altura, mais base, mais altura, né? Percebam que aqui eu tenho uma base e do outro lado desse retângulo eu possuo a mesma base. Essa condição também é aplicada para a altura e aqui do outro lado também eu tenho uma altura, no caso do retângulo, tá? Estou falando do retângulo especificamente. Em relação ao quadrado, a área do quadrado é o produto da medida da base pela medida da altura. Como a base e a altura têm medidas iguais, nós podemos definir como quadrado da medida do lado, né? Onde, novamente, ele frisa dizendo pra gente que o perímetro é a soma das medidas dos lados. Logo, a minha área será igual a L, representado pela letra do alfabeto, que está identificando o lado. Ele diz que a área nada mais é do que lado vezes lado. Logo, o lado elevado ao quadrado, né? O perímetro é diferente, é a soma dos lados. Então, não vamos confundir. E de acordo com as figuras geométricas que nós vamos trabalhando, isso aí vai ter uma alteração também, ok? Bom, eu espero que em relação à área e perímetro eu possa ter ajudado os senhores. E logo em seguida, no vídeo de autocorreção, eu vou dar uma enfatizada melhor para vocês sobre porcentagem, tá bom? Espero que tenham entendido a aula de hoje e até uma próxima, se Deus quiser. Beijo!